O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E esse é mais um episódio do videocast Radar IBGESP. Agradeço a você que está nos escutando ou nos assistindo. E hoje a gente está aqui com uma docente de B, que é uma convidada, uma parceira de muitos anos, que é a Verusca Pereira. Eu quero até brincar com o seu currículo, Verusca, porque, gente, Verusca, além de docente do IBGESP, tem graduação em administração de empresas, mestrado em engenharia de produção, especialização em marketing e em economia e é atriz profissional. Então, Verusca, muito bem-vinda. A gente vai querer toda essa expertise em várias áreas suas aqui. Como o currículo era muito longo, o resto vai estar na descrição. Gente, eu não tenho condição de ler tudo isso aqui. Gente, o resto está na descrição. Puxa, pior que é verdade, né? Tem uns que eu nem falei as instituições. Não, deixa pra lá. Não precisa, Fiquem na curiosidade. Vamos falar de governança corporativa. E quem já foi seu aluno pelo IBGESP vai saber, né? Mas se não, acessem aqui embaixo. Acessem aqui embaixo. E já vamos começar, então, falando do tema governança corporativa. Vamos lá. A gente sabe que a lei das estatais traz a necessidade de uma capacitação anual. Como você acha que dá para inovar nesse cenário de capacitação e qual a importância dessa capacitação anual? Eu acho que antes da gente falar da capacitação, a gente tem que falar o porquê da governança corporativa e o porquê dessa lei, não é? Então, o que são empresas estatais? Empresas estatais, elas foram criadas, elas puderam ser criadas a partir da Constituição de 88, para prover alguns produtos e serviços, enfim, que o Estado teria uma função aí de regulador de economia, enfim. Não vamos filosofar muito por isso. Mas elas têm uma função e elas têm que ser perguntadas sempre. Ainda tenho essa função? Para que eu sirvo? Como que eu estou? O que valor que eu tenho? Mas elas são comparadas a empresas privadas, porque elas também têm que ser competitivas, não é? Então, por que veio uma lei, para dizer isso? Já que elas já existiam antes da lei. Então, por que tem uma lei que diz assim, olha, temos aqui elementos de controle, elementos de avaliação, elementos de governança corporativa, porque você tem que ser competitivo, porque você tem que, no mínimo, se igualar ou, enfim, ser competitivo com o mercado. Porque senão não tem o porquê o Estado manter você aqui. Né? Então, a gente já viu empresa abrindo, empresa fechando, tal. Mas, assim, como ela tem esse papel de competitividade das empresas privadas, as empresas privadas também têm problemas, né? E elas também têm problemas de sustentabilidade, de corrupção. E muitos, que não vem à tona, né? Quando vem para acabar, né? Tipo, lá atrás que a gente teve a Enron, né? Que teve os escândalos contábeis. Tem um bem recente, né? Que saiu a recuperação judicial ontem. Não sei quando o podcast vai ao ar, mas saiu a recuperação judicial da Americana. Então, vira e mexe acontece isso. Então, o que veio lá atrás? Lei Sarbanes-Oxley, coisas mais apertadas com empresas que têm ações na bolsa. E isso vem batendo uma hora, vai bater na administração pública que tem as suas empresas que têm que ser competitivas. Sim ou não? Sim. Bom, como é que nós estamos hoje? O Estado vai bem, o Estado vai mal? Empresa pública vai bem ou vai mal? A gente precisa ter parâmetro. Então, vem uma lei que diga, olha, minimamente você tem que seguir isso, que são regras mais apertadas de gestão, de avaliação e tudo mais, né? E aí, então, dentro dessa lei, vem, olha, você precisa se capacitar, né? A sua alta gestão precisa se capacitar. E que bom que vem isso na lei, né? É ótimo que venha isso na lei, mas é triste, você precisa colocar isso em lei? Isso tem que ser imposto, né? Você tem que ser imposto, você dizer que você precisa de conhecimento, que você precisa se aprimorar e você precisa ter repertório para tomar uma boa decisão. Você precisa estar numa lei? Mas eu e Dolores e toda a equipe do IBGESP, a gente sofre com isso, porque a gente vê que assédio moral e sexual, por exemplo, antes de ser uma imposição legal, não se fazia treinamento sobre isso. É triste, né, que tenha que ter vindo a cultura uma do treinamento legislação. no Brasil, em geral, é muito ainda depois que tem a punição, vamos resolver, né? O caráter pedagógico, ele acaba sendo uma consequência da possível punição. Exatamente. Que no caso das empresas estatais, é que tem que ser anual, é obrigatório. Como se fosse o treinamento, a capacitação, o aprendizado, ele vem a partir de uma correção? Quer dizer, não, o problema você tem. Então, né, e as empresas são feitas de pessoas. Sim. E as pessoas,
elas nascem zeradas. Uhum. Elas vão aprendendo, né? Elas vão aprendendo. E o adulto, ele aprende na prática. Mas não é só na prática. Então, como que eu vou praticar? Como que eu vou fazer uma melhor prática se eu não sei, eu não vi se tem por aí? Uhum. Então, você vai perdendo tempo com a intuição. A intuição é ótima, você acerta muitas vezes, mas você podia ir mais rápido. E o que acontece, né, hoje, enfim, né, nesse Bastante milênio, é tudo muito rápido, Sim. né, tudo acontece muito rápido. E o ser humano não vai acompanhar a gente não tem a evolução do ser humano falando de milhões de anos. E a tecnologia é muito mais rápida, né? Então, a gente tem que se expor a essas novas práticas ou criar novas práticas. Aí eu já falo de criatividade, né? Como que você vai ser capaz de criar se você não tem um ambiente estruturado para isso, né? Então, agora a gente já entra na governança corporativa. É você se estruturar para você poder garantir garantir não, né? Porque ninguém garante nada, mas para que você tenha condições de manter uma sustentabilidade de uma empresa. E a gente não está falando de qualquer empresa. A gente está falando de uma empresa pública que está lidando com o dinheiro do cidadão. Que quer o bem comum, né? Que quer o bem comum. Então, se eu quebrar a minha empresa, você está quebrando o povo. Uhum. Não pode. Então, essas regras também vêm para colocar cada coisa no seu lugar, dando a responsabilidade devida por isso. Olha, se tu não fizer, eu tô te avisando que vai acontecer isso. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a gente tenha resultados positivos e que, de fato, políticas públicas sejam bem empregadas, né? Só que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. O mundo ficou muito complexo. Então, a gente precisa de regras, né? E que essa complexidade toda possa ser quebrada nesses raciocínios lógicos, nessas caixinhas, né? E a gente sabe que o grande direcionador de tudo isso é a alta direção, né? E aí, quando a gente já entrando na governança corporativa, a gente fala, né? De conselho de administração, de responsabilidade de conselho fiscal, né, de diretoria executiva. É essencial. Não, aproveita e já te que é o público, né, que precisa ser formado. Exatamente. Em caráter obrigatório. E o que ele precisa? Ele precisa de repertório para que ele, então, tenha o conhecimento dessa complexidade e ele possa, então, ter elementos para que ele possa tomar a melhor decisão possível. E quando a gente fala de administração pública, você tem que perseguir o melhor possível. A gente não tem tempo e nem espaço para errar. A gente tá no possível e tem que ser o melhor possível. E tem que ser o melhor possível. Temos que adicionar esse adjetivo aí na questão. Para isso você tem que ter o seu repertório. Como que você pega repertório? Como você faz as mesmas coisas? Por isso que a gente precisa estar sempre sob essa égide do treinamento, mas como linha de aprendizado, uma linha de aprendizagem, uma aprendizagem contínua. Não é protocolar, né? Não é para falar, pronto, fiz. Não é só pra seguir o artigo da lei. Exato. Você trouxe muito na sua fala essa questão de comparar um pouco o que aqui as estatais, a administração indireta faz, que se compara um pouco com o que o mercado privado faz, né? Fornece Exato. serviço. Então, eu pergunto pra você assim, qual que é a diferença essencial entre o que é a governança, como a governança se coloca para um mercado privado e para o público? Porque, em geral, no IBGESP, a gente tenta fazer sempre uma metáfora. Sim. O privado vai seguir tudo aquilo que não foi proibido. E o público vai seguir tudo aquilo que foi redigido em lei. Mas, para além disso, qual que é a diferença? Que bom que tá em lei. Isso é uma segurança, sabia? Porque eu só posso fazer o que tá ali? Ah, legal. Inovei e preciso fazer? A gente provoca essa inovação, inclusive, na legislação. Então, estar em lei te dá uma segurança até para o seu trabalho. Claro. Tá? Então, isso é bom. Então, assim, qual que é a diferença que a gente fala em termos de governança, público ou privado? A diferença principal é que, no privado, uma boa governança garante uma sustentabilidade da empresa, o lucro, a sua fatia de mercado, né? Sim. Na administração pública, eu não preciso ter essa ideia de ser tão eficiente para o lucro, porque o nosso lucro não é lucro material, o nosso lucro é
O mais importante de todos. o resultado das políticas públicas. Sim. Então, ele é muito precioso, Uhum. né? Ele é muito precioso. Então, a questão da sustentabilidade, ela pega muito mais, né? Porque aqui você está falando do que foi feito a nossa nação, tá lá na Constituição Federal, para o que é que você tem que garantir minimamente para a sociedade, né? Então, as empresas vêm para ainda suprir, né, uma necessidade aí, né, de serviços e produtos e tal, que o mercado pode ser que dê ou não dê, enfim, mas ela tem que ter as mesmas regras de quem tá lá fora, porque se eu decidir que eu não vou ter mais você como empresa, mas eu preciso desses produtos, se eu não precisar de você é porque tem outro para fazer, né? Então vamos fazer direitinho, gente. Né? Só que isso é complexo, então você precisa de regras e tal, e a gente tá falando aqui de estratégia, de liderança, de controle, né? Então a governança corporativa é por aí, né? Então ela começa com uma dor, sempre começa com uma dor. Qual que é a dor? Puxa, gente, não tá sendo muito eficiente, não tá trazendo muito resultado, eu preciso apertar mais aqui, mais ali. Como é que a gente faz isso? Novas regras. Bom, além das regras, existem as boas práticas de governança corporativa que não estão nas leis. Então, a lei, ela inicia, mas existem as boas práticas também. Que também são muito esperadas dos próprios conselheiros, né? Porque é um pessoal de carreira que atua em algumas empresas, né? Sim. Então, às geralmente vezes eu mais fico de uma. geralmente é mais de uma. É um momento de carreira dessas pessoas que amadureceram em seus cargos de alta gestão em outras empresas. Então, eu até penso isso, porque os serviços são tão diferentes que você precisa também entender daquele negócio. Sim. Com certeza. E são os espaços de formação que fazem você entender, né? Porque senão vai ficar... É tudo muito diferente. Quando eu participo como ouvinte de cursos que você dá no IBGESP para algumas empresas públicas, eu penso, nossa, eu nunca pensei que esse seria um mercado. Né? Eu não vou falar os exemplos, porque aqui eu vou ir contra a confidencialidade, mas assim, a gente vê que tem coisas que a gente nem sabia que o governo estava fornecendo, e quem que demanda, que órgãos que demandam esses serviços, né, para entender um pouco melhor. Então, se espera que os conselheiros tragam melhores práticas de governança, de atuação ética, né, de valores, de princípios, mas que eles estejam dispostos a entender que aquilo ali é um negócio novo, que eles precisam estar preparados para entender, né? Que eles precisam abrir as portas, conversar com outras organizações, Sim, compartilhar essas boas práticas. exatamente. E eu tenho até uma suspeita, queria saber se vocês concordam. Acho que governança corporativa é um daqueles termos que a gente escuta tanto, mas a gente não sabe o significado. Então, Verusca, não sei se você concorda com a minha suspeita ou não, mas se você concordar, um termo bonito. Fala rapidamente quais são os princípios, o que é, afinal, governança corporativa? Governança corporativa é você querer que a sua organização seja sustentável, seja saudável, né? Que tenha valores, princípios éticos, que se relacione muito bem com as suas partes interessadas, que se comunique muito bem, que seja transparente, que preste contas, que traga um tratamento igualitário entre os sócios, entre né, enfim, toda essa questão acionária, né? Porque o Estado, ele é tanto acionista majoritário, com outros acionistas privados que estão compondo ali, como ele também é acionista minoritário em outras empresas privadas. Sim. Né? Então, a gente precisa desse tratamento igualitário. E eu trouxe uma definição do próprio do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que faz vários estudos para o setor público, né? E aqui eu trouxe só para a gente ver assim, olha, sistema pelo qual a alta administração dirige, monitora, incentiva a instituição para apresentar bons resultados. Bons resultados, eu diria ótimos resultados. Envolvendo as relações entre os proprietários. No caso, os proprietários são cidadãos. Sim. São eles os donos de todo. Somos nós, né? Não eles, eu também tô nessa. O conselho de administração, a diretoria e o órgão de controle. É você colocar tudo isso junto. E criar mecanismos para que isso funcione. E que converse. E que conversem baseado nos princípios, né? No princípio da transparência, da prestação de contas, e da responsabilidade corporativa,
né? Da igualdade, eu já falei. E da responsabilidade corporativa. O que é responsabilidade corporativa? É, no mínimo, estou indo bem ou estou indo mal. Sim. Como é que você sabe se está indo bem, como é que você está indo mal? É básico, né? Se você tem um planejamento estratégico, se você tem indicadores, se você se você mede, se você reavalia. É uma questão básica. Não parece que é básico? Mas a sua A gente visão faz. hoje do cenário nacional está sendo aplicada a governança corporativa, é mais para inglês ver? Aonde? No Brasil ou fora do Brasil? No Brasil como um No, todo. ou no Brasil. Bom, gente, se a gente for para a iniciativa privada, a gente tem um apelo. Se você não aplicar a governança corporativa, você vai sucumbir mais rápido, tá? Na administração pública, Especialmente empresas de capital aberto, né? empresas de capital aberto, a gente tem a regulação, né, de empresas de capital aberto, ela é muito doida. apertada, né? Justamente por conta disso, né? Poxa, a gente apertou aqui e ainda saiu desse lado. E esse é o questionamento de muita empresa familiar muito grande, se pensar se quer ou não abrir capital, né? Porque vai ser muito porque, mais controlada e vai ter muito mais itens para que você dê conta. Mas, gente, é o mínimo, né? Eu vejo que é o mínimo para que você possa ter uma organização e possa caminhar construindo alguma coisa. E na velocidade que as coisas estão, que os negócios estão, muitos modelos de negócios aparecem. Né? Então, quando a gente fala de administração pública hoje, atualmente eu estou trabalhando com inovação e tudo mais, muitas soluções chegam no fim e falam assim, não, a gente vai fazer uma inovação aberta, a gente pega uma startup para fazer isso pra gente. Então, o quanto de terceirização a gente tem? Né? Antigamente a gente falava, vamos terceirizar os serviços que a gente não é o core, a gente terceiriza, tal. Gente, são outros contratos hoje de gestão. A gente pega o metrô de São Paulo, por exemplo. Quantas linhas são terceiros e só o Estado só faz a gestão? Então, a gente tem que pensar nisso. Opa, qual que é o nosso papel enquanto empresa pública? Então, Eficiência do gasto público a eficiência também, né? do gasto público. Então, a gente medir isso. Medir, trazer o resultado e avaliar. E tomar a decisão. Porque a gente está falando estou colocando um espectro aqui de empresa que, se não fizer, fecha e tal. Não, tem o contrário também. Será que um outro modelo também não pode... Eu preciso abrir outras, né? Como a Dolores falou. Tem tanta coisa que a gente nem conhece. Sim, é um mundo. É um mundo, né? E por que elas foram criadas? Então, essas lacunas... Tem contextos também temporais, assim, né? Das aberturas dessas empresas. Sim. E pensando em aspecto legal e temporal, a legislação é nova. Né? É de 2013. Sim. Então, assim, é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E a gente tem falado muito aqui e fala também para os nossos clientes, assim, sobre a alta administração. Mas quando você me traz os exemplos e o conceito de governança, você me fala que é transparência. É monitoramento. Então, isso não envolve só a alta administração na operacionalização. Envolve gestores públicos em todos os níveis. Todos os níveis. Inclusive, tem premiações, né? As empresas mais transparentes, as empresas que estão dando mais resultado e tudo mais. Então, assim, qual que é o papel desses gestores que não estão na alta administração com a governança das organizações que eles fazem parte? Vamos colocar a governança em todos os níveis, né? Sim. Até aquele que está fazendo o seu atendimento, ele também tem a sua governança, a sua responsabilidade sobre aquilo, né? Então... o papel desse gestor é sempre olhar para quem está demandando o serviço. E aí, estou atendendo ou não estou atendendo? É ouvir, né? É saber se aquilo está dando conta ou não. Então, ele precisa criar também mecanismos para que ele possa fazer essa avaliação, né? Então, não vai ter uma lei que vai chegar assim, olha... Supervisor de atendimento, você precisa deste indicador A, B e C, tal. Não, e vai criar isso, né? Então, dentro da administração pública, é possível que isso tenha. Né? Um exemplo, né? Eu estive mais de 15 anos na Bolsa Eletrônica de Compras. Nós resolvemos, enfim, né? A política de ter qualidade, excelência, né? Ser excelente. Vamos implementar ISO 9001? Vamos, implementamos. E a cada 6 meses havia aquela auditoria externa. E aí, sempre nos perguntavam, mas por que vocês fazem isso, gente? Não tem nenhuma lei que obriguem vocês a serem excelentes. Vocês precisam ser excelentes. Por que você vai colocar... Novamente estão querendo imperativo legal.
Não tem, mas por que vocês fazem isso? Porque dá trabalho, né? Você tem um sistema de gestão, enfim, com todos esses, né? Com a questão da transparência, Mas né? também da legitimidade, né? Por quê? Porque eu quero que o meu negócio tenha valor, Sim. que ele continue, que ele seja sustentável, né? Que valor que tem uma empresa pública? Como é que a gente mede isso, né? Então, isso tem que estar em todos os níveis. Mas para que isso esteja em todos os níveis, a gente precisa que venha de cima para baixo. Sim. Porque a gente precisa desse patrocínio. Então, a alta administração. Então, a gente começa por onde? Seu conselheiro de administração, seu diretor-presidente, né? E aí, você tem o seu comitê de pessoal? E o seu comitê de auditoria? Né? Como é que tá isso, nenhuma legislação né? conseguiria ser redigida para atender todos os públicos, né? Imagina. Não, é impossível. Inclusive porque algumas vão lidar com o público, outras não vão, outras são serviços internos que vão lidar com outros órgãos públicos. Então, assim, a gente sempre faz esse apelo que a legislação ela é o norte, mas que as organizações precisam abraçar as suas personalizações do que é feito. Porque Quem que trabalha aí dentro, né? Que manuais você vai precisar padronizar seus serviços para que a pessoa que tá ali atendendo no final, ela saiba exatamente o que é esperado dela, que ela não precisa ser tão criativa assim, que ela precisa seguir um protocolo. Isso dá segurança no Isso dá trabalho, segurança no dá trabalho. tranquilidade, dá até segurança para você errar até. Pô, já erramos, por que erramos? Erramos porque a gente não havia pensado nessa situação e aconteceu isso. E você retroalimenta, né? Esse sistema todo. Agora, você tocou num ponto muito importante. Cada organização tem a sua característica, a sua identidade. Sim. Inclusive, e especialmente, a sua cultura. Não é porque é administração pública que todas as empresas, fundações e autarquias têm a mesma cultura. Não, depende. Isso é bem um senso comum, né? Todo servidor público é um só. Então, inclusive, um disclaimer aqui, né? Porque logo no comecinho, quando eu comecei a frequentar as reuniões com a administração indireta, eles não curtem ser chamados de servidores públicos. O termo é empregado público. Então, assim, é um mundo de possibilidades, assim. Falta muito projeto de gestão de pessoas. É o que a gente sempre fala, né? A gente fala de governança corporativa como um tema tão duro, mas ele não é nada se a gente não trabalha com gestão de pessoas, com um mínimo de cultura organizacional. Exatamente. E saber qual que é a cultura. Para você poder falar, bom, hoje eu sou isso, mas eu quero ser isso enquanto organização. Para chegar nesse caminho, eu preciso de uma estrutura, né? E a governança corporativa, ela consegue te propor essa estrutura, um caminho minimamente feliz para que você vá, que foi sendo construído, né? A gente não tinha 13.313 lá atrás, agora a gente tem a 13. E assim, União, Estado, município, vai criando as suas estruturas a partir disso, né? Então, sim, as características da minha alta direção é essa daqui, ponto. Tem que ter essas características, essas competências, tal. E agora, falando de competências, quanto mais diverso, melhor. Porque aí você cresce o repertório. Então, você falou, né? Olha, aquele administrador público que está há anos aqui e chegou na alta gestão. Isso é muito bom, porque ele tem a experiência, né? Porque para formar um agente público demora muito tempo. Muito tempo, sim, né? Essa complexidade e tal. Poxa, que bom, né, que você tá aqui, né? Só que você tem a sua trajetória e você tem a sua visão. E uma boa governança corporativa, ela é feita de várias visões. Ela tem que refletir o que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente diversa, né? Tem que ser capaz de ouvir, né, essa sociedade e devolver à sociedade, de forma que ela entenda o que está acontecendo. Com certeza. E falando em sociedade, daria pra gente conversar muito sobre governança corporativa. Já quero que Verusca volte para um novo episódio sobre isso. Mas eu queria que você finalizasse, por favor, Verusca, falando que parte que a sociedade tem nisso? Como que ela integra a governança corporativa? Pois como que ela se empodera para estar dentro da governança corporativa? Então, como que você exige algum direito seu? Você como pessoa? Quando você se reconhece que você tem esse direito, né? Então, as pessoas precisam saber do que elas têm o direito. Primeiro, elas precisam ter informação. Então, o que a governança corporativa bem feita, ela dá para a sociedade, né? Com a transparência, com a prestação de contas, ela dá esse direito da sociedade cobrar.
intervir. Olha, como que eu vou cobrar se você está fazendo bem ou não no serviço se eu não sei o que você está fazendo? Eu sei que eu não consegui receber a vacina. Verusca, não consegui a vacina. Mas eu não reclamo do transporte porque eu nem saio de casa, né? Então, fica aquela coisa individual. Não tem, num contexto, entrega, ensina, porque não é só entregar, né? Então, hoje a gente tem assim, por exemplo, poxa, prestando contas, sei lá, de qual unidade federativa. Aí você vê ela, você não entende nada do que tá acontecendo assim, porque vem aquelas, né, os códigos de receita, de despesa, tal. A gente tem que simplificar, gente. A gente que tá dentro não consegue entender muitas vezes. Não, eu já fiz perguntas em Fale Conosco, de coisas que eu falei, gente, eu li 500 vezes. Eu sou né? Eu sou um agente público de 30 anos, né? Linguagem simples, por favor. Que precisamos falar. Tô trabalhando com isso agora. Então você tem que entregar isso para a população, para que ela seja capaz. E aí sim, empoderar, né, a população. Empoderar dizer isso aqui é seu. Você pode. Mas dá informação. Então você precisa dar informação bonitinha, simplificada, canais de atendimento de verdade, retorno de verdade, né? E aí então, sim, né, quando você usa a estrutura da governança, você tem mais capacidade para entregar isso, né? E aí então você deixa que a sociedade vai. ela vai inclusive cobrar mais. E é por isso que vem todo esse movimento também, viu? Não é só porque as empresas quebraram, que não sei o quê. É porque hoje eles têm mais informação, né? E a sociedade cobra mais. E a sociedade se organizando, ela é muito mais forte do que ela imagina, né? A gente sabe que todos os movimentos, por exemplo, da evolução orçamentária no mundo e no Brasil, elas se deram por conflitos sociais. Sim. Desde 1100, 1200. Né? Tanto que as nossas constituições, elas foram marcadas por conflitos sociais e que, então, elas foram modificadas. E o orçamento também foi ficando cada vez mais claro, mas, enfim, deixou de ser só no legislativo, executivo. É evolução, gente. A governança corporativa hoje é o básico. É o básico. Ela está evoluindo. A cada vez que você entra... no IBGC, né, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem mais e mais estudos. Sempre tem boas práticas entrando. É evolução. Só que numa velocidade cada vez maior, né? Então, cabe à administração pública se movimentar nesse sentido. Não adianta eu editar uma lei todo ano, gente. Você vê isso até entre as empresas estatais, assim, você vê que elas estabelecem algumas referências. Então, no campo do saneamento tem uma. Então, você vai vendo que estão estabelecendo, que é um modelo maravilhoso de se trabalhar com práticas de sucesso, né? Ninguém precisa inventar a roda a todo momento. Não precisa. A governança, inclusive, se propõe a estabelecer ritos e processos para que você não precise retomar nas coisas o tempo inteiro. E os cases servem para isso também, né? Mas, assim, meu sonho como educadora sempre foi que eu acho que esperar que o cidadão... já na sua vida adulta funcional, consiga entender todo esse complexo, é esperar tanto. Eu acho que a escola e o currículo deveriam se movimentar tão antes pra gente entender o que é administração pública direta, indireta, o que é legislativo, o que é executivo, assim, seria muito mais fácil chegar na vida adulta mesmo, né? Sabendo o que são as coisas, mas a gente não vê isso no currículo, né? E aí depois você fica adulto nessas diversidades do Brasil, que são pessoas que acessam serviço público por necessidade, pessoas que acham que não acessam nenhum serviço porque estão em outra classe social, mas acessam o serviço público. Então, acho que existe uma ignorância da lacuna educativa que a gente tem ensinando isso. E eu só percebi isso quando eu cheguei no IBGESP, porque até eu que tô aqui, fico levando tapa na cara. Tipo assim, mas é assim que funciona, mas é assim que tá escrito. Como que eu leio isso aqui? Né? Então, a gente tá no mesmo movimento que vocês, linguagem simples. Não importa muito bem a formação que você tenha. São serviços específicos, são organizações muito específicas, e aí muda de estado para estado, município para município. Ainda tem interferência política, e né? ainda tem muita interferência política, não é pouca. A gente não falou sobre isso, mas a governança corporativa, ela traz uma estrutura em que ela diminui esse risco, né? Aliás, tem muito procedimento de risco, né? Então, ele diminui esse risco de descontinuidade por conta
personalização da política Da política, brasileira, né? A gente sabe, de 4 em 4 anos isso vai mudar. E é bom essa lutar, a gente precisa de outras visões. Mas não dá para toda hora você ir, voltar, ir, voltar e voltar. Então a gente precisa de um sistema de governança que te garanta minimamente essa segurança para que você continue caminhando. Não, de fato, nenhuma empresa funciona se de 4 em 4 anos se mudar todo o processo e não aproveitando o que há de bom no processo também anterior, diminuiu né? bastante a interferência política em algum critério ali, pelos critérios de admissão dos conselheiros Pelos da alta critérios, administração, né? exato. Que também foram colocados ali. Foram. Que algumas coisas minimamente, você lê e pensa assim, nossa, mas isso aqui é senso comum, mas não é. Então, foram colocados, agora são obrigatórios, né? Tá regido em lei. Tem lá, né, os critérios para conselheiros. Também tem na lei, né, que tem que ter um sistema de avaliação de desempenho dos próprios conselheiros, dos diretores executivos, Algo né? que o BGESP faz, inclusive, né, ajuda a implementar avaliações de desempenho, que são essenciais. E a gente vê o setor privado também engatinhando nesse sentido. A avaliação de desempenho ela não é algo tão disseminado quanto deveria ser. Ninguém quer, né? Talvez Mas você precisa medir de alguma forma, né? Talvez pelo perfil do brasileiro que a gente falou no outro podcast hoje, né? A gente não gosta de tomar partido nas coisas com os colegas de trabalho. Quando você pensa em 360, tem uma coisa cultural também, mas isso fica é muito complexo. É muito mas quando complexo. você volta por simples e volta no que você precisa entregar, que é o que a gente esquece, porque a gente fica dentro daquela coisa de olhar pro meu umbigo, né, na minha complexidade, porque só tem problema e tal. Mas o que de fato que eu tenho que entregar mesmo? Você tem... Servindo a qual benefício social? Você tem um objetivo, né? Você tem um objetivo. Então, a alta administração precisa ser boa nisso, né? De fazer, de conseguir enxergar lá na frente, de fazer, desenhar essa estratégia, entregar essa estratégia para que todos os agentes públicos possam se engajar nisso. Então, eu acho que isso falta muito ainda na administração pública, né? Esse olhar sistêmico e esse engajamento. Então, a alta direção, o conselheiro, os diretores, diretor-presidente, ele precisa ser esse inspirador, esse tutor, né, dessas boas práticas. E aí a governança corporativa fala, olha, é uma estrutura, de passo em passo você vai chegando lá, você não consegue fazer isso de uma vez, mas de passo em passo você vai chegando lá, e olha, desculpa, mas eu tenho uma lei aqui que se você não fizer esse mínimo, vai dar ruim pra você. Entendeu? E fica um convite nosso também, acho que depois desse debate fica óbvio que até o que tá ali minimamente na lei não é só o que dá para ser formado em conselheiros. Então, deem uma olhada nos nossos cases, tudo que a gente tem feito com as empresas públicas, para vocês verem que a gente pode acompanhar o planejamento estratégico da organização, e essa é a ideia, né? Que a gente não fique ali seguindo a lei, o que é que tá naquele artigo, tem que dar lei anticorrupção, controle interno, não só, né? A gente consegue avançar, consegue acompanhar o avanço também das empresas, trazendo uma visão de fora, que é por isso que o terceiro setor existe, né? Pois é. Então, Verusca, volta. Mais um pouquinho, que aqui, os bastidores, o roteiro ficou pela metade, né? A gente não falou alguns temas, mas a gente volta com esse tudo conteúdo. lá dentro, Eu convido aqui quem tá escutando, quem tá assistindo a deixar comentários, porque eu tenho certeza que Verusca responde nas redes sociais do BGESP. Responderei. Obrigada. E façam, por favor, também um mini curso gratuito sobre governança corporativa. Ótimo. O link tá aqui na descrição. É um ótimo pontapé inicial para esse debate. Muito É, obrigada, a gente Verusca. precisa de todo mundo, né? Sim, a gente precisa de todo mundo, a gente convidou juntinho, todo mundo. pra gente poder continuar discutindo e trazendo as nossas boas práticas. Porque fala de fato, tem tanta coisa tão complexa, mas o que tá acontecendo? Né? De fato, qual que é a materialização, a evidência que me traga que a gente tá indo bem ou tá indo mal, ou não tá indo? Sim. Então, a gente tem que ir, a gente vai junto. Obrigada, Vamos Verusca. juntos, então. Vamos. Muito obrigada. Eu que Tchau, agradeço.